Bom, o Sermão do Monte é sim um sermão para os discípulos de Jesus. É um sermão para aqueles que seguem a Cristo. É um sermão para o contexto do reino de Deus. E de onde a gente tira isso? Como é que a gente pode ter tanta segurança disso? Em primeiro lugar, a gente vê no contexto, a gente chama de contexto anterior. O que é isso? É o texto anterior àquele que nós estamos estudando. Quando a gente pega o 4:12 em diante, a gente vai ver Jesus chamando os seus discípulos. Jesus começa o seu ministério e logo vai separar os seus discípulos e vai começar a ministrar de uma forma mais especial para esses discípulos. E começa o Sermão do Monte dizendo isso. As multidões estão presentes, mas o foco de Jesus é o ensino dos seus discípulos. Quando a gente olha especialmente o contexto das bem-aventuranças, elas só fazem sentido para aqueles que creem. As bem-aventuranças não fazem sentido para os que não creem. Em primeiro lugar, os benefícios do reino já estão presentes. Aquele que é bem-aventurado tem já o reino de Deus. Já está no reino de Deus. As bem-aventuranças começam e terminam com isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, já é um contexto de reino dos céus. Logo nas bem-aventuranças, a gente já vê isso. A perseguição aos súditos do reino já está presente. Jesus já disse assim, olha, bem-aventurado fodes quando por causa do evangelho perseguirem vocês. Não é por causa de outra coisa, é por causa do evangelho. Ou seja, o reino já está presente na vida das pessoas que estão sendo perseguidas e é por causa disso que elas estão sendo perseguidas. Isso já é presente. Deus, ele é rei e ele é pai para os ouvintes. Esses versos aí de Mateus 5:16, 48, 6:1, Deus é tratado como pai. Deus é tratado como o pai dos céus. Então, a gente não tem dúvida do qual que é o relacionamento dessas pessoas do Sermão do Monte, os ouvintes e os praticantes do Sermão do Monte, com Deus. Não é outro senão Pai. Isso é muito importante. E os discípulos têm que viver sob esses valores do reino de Deus. Então a ideia não é persiga esses valores para que o reino de Deus venha sobre você. Não. Porque você é do reino de Deus, é assim que funciona no reino de Deus. É assim que as pessoas que estão no reino de Deus vivem. E isso é muito importante. Se a gente perde isso de vista, nós vamos querer impor o reino de Deus ou impor os valores do reino de Deus em pessoas que não têm Deus como pai, que não têm Deus nesse relacionamento e não experimenta já os benefícios do reino de Deus. E isso aí é muito difícil. Mas e os não crentes? Como é que a gente faz então? Os não crentes, a multidão que estava lá com Jesus, que não era discípulo de Jesus, eles ficam maravilhados também. E as pessoas, quando leem o Sermão do Monte, ainda que não sejam seguidores de Jesus, também ficam maravilhadas, porque o ensino é muito profundo e é muito bonito. Só que viver esse reino, viver esses valores, só com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, não adianta tentar viver isso na força do braço. Então, é muito importante isso. Se você está tentando aí viver isso na força do braço, o reino precisa entrar dentro do seu coração. O Espírito de Deus precisa ser derramado sobre você. Senão, você vai tentar e vai ser mais frustrante do que qualquer outra coisa. Mas, quando o Espírito de Deus é derramado no nosso coração, quando entregamos nossa vida para Jesus, os valores do reino se tornam realidade nas nossas vidas. Bom, e quando a gente vai olhando o Sermão do Monte como um todo, a gente vai percebendo que, sim, ele está falando dessa vida no reino de Deus. O contexto todo de Mateus é a proclamação do reino dos céus. O reino dos céus é constantemente citado, mais de 30 vezes. No Evangelho de Mateus, a expressão reino dos céus é usada. Os milagres vão anunciar o poder desse reino. E o Sermão do Monte e outros ensinos, não só o Sermão do Monte, outros ensinos de Jesus, vão mostrar os valores do reino que são ensinados e são demonstrados por Jesus. Só dentro do Sermão do Monte, a palavra reino, se referindo ao reino de Deus, aparece 9 vezes, só nesses 3 capítulos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças começam e terminam com aqueles que possuem o reino dos céus. Já mencionamos aí, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, isso tudo está no Sermão do Monte. Ele diz, quando ele vai falar sobre a questão das posses, das finanças, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, esse ensino do reino de Deus, ele é preponderante, ele é claro nessa questão do Sermão do Monte. E essa é a vida no reino de Deus. Por causa disso, o rei chegou. Vivamos sob o seu reinado. Jesus está presente. Ele é o rei. Nós somos súditos do seu reinado. Então, o que se espera desse reinado? O que o rei espera de nós? É isso que ele está dizendo através do Sermão do Monte. Bom, quais são as evidências que a gente tem de que Jesus, o rei desse reino, tem realmente essa autoridade para pedir isso de nós? Geralmente, quando uma pessoa está ensinando alguma coisa e demandando de nós algo, a gente quer assim, poxa vida, isso tem a ver com você que está ensinando isso? Nós podemos ter essa segurança? É claro que Jesus tem autoridade por si mesmo, mas não só por isso. Jesus, quando ele ensina sobre, por exemplo, as bem-aventuranças, ele não está ensinando teoria, ele está falando de alguma coisa que ele praticou. Então, quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente vê, por exemplo, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito.
Jesus, a encarnação, é um exemplo da humilhação de Jesus, porque ele, sendo filho de Deus, em glória nos céus, ele se faz carne e se humilha até a morte de cruz. Então ele sabe o que é ser humilde. Ele chorou sobre Israel, o famoso lamento sobre Jerusalém, lá em Mateus 23, no verso 7. É uma atitude de Jesus que ele chora pelo pecado de Israel. Ele foi uma pessoa mansa. Mateus 11, 29 diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E por mais que ele fosse atacado, ele sempre reagia com mansidão, fome e sede de justiça. Jesus cumpriu toda a lei, nenhum pingo das letras da lei saiu ou foi revogado, segundo Jesus Cristo. E ele cumpre toda a lei em si mesmo na cruz. Ele é misericordioso. Nós vamos ver cada uma dessas bem-aventuranças com calma, só estou citando elas aqui. Ele é misericordioso, várias vezes ele cura as pessoas, diz Mateus, movido por compaixão, por misericórdia, que ele cura as pessoas que ele vê que estavam sofrendo. Ele é limpo de coração, nem os seus próprios inimigos conseguiram condená-lo assim, via de fato. Eles conseguiram condenar com mentiras, com pressão lá sobre Pilatos. Mas eles não conseguiam em momento nenhum, e Pilatos vai confirmar isso, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ele era um pacificador. A mulher adúltera foi jogada aos seus pés e as pessoas queriam pressionar para que ela fosse apedrejada e que Jesus começasse o apedrejamento, mas ele é um pacificador e com poucas palavras ele desarma aquelas pessoas raivosas e traz paz para aquela situação. E não teve pessoa mais perseguida até a morte, e não só perseguido, mas prepara os seus discípulos para essa perseguição. Por isso, ele disse lá em Mateus 10, 24, 25, basta ao discípulo ser como mestre. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Então, se vocês querem viver uma vida do reino, vocês têm que me imitar. E uma coisa que ele viveu foi plenamente 100% esse sermão do monte que ele ensinou.